Oi, pessoal. Boa noite. Deixa eu vir mais pra cá, que é melhor pra mim. Boa noite, queridos. Todo mundo por aí já? E aí? Cá estamos nós para mais um evangelho, em nome dessa espiritualidade tão amiga e essa oportunidade muito importante para nós, né? Então vamos nos conectando com a espiritualidade maior. Vamos elevar nossos pensamentos ao Mestre Jesus, à Mãe Maria, para que nos conduza da melhor maneira nesse evangelho de hoje. Então, continuamos com o nosso estudo da religião dos espíritos e hoje nós temos uma lição bem tentadora. Chama-se Diante das Tentações. É a 69ª lição desse livro. E aí lembrando, né, que esse livro foi escrito durante reuniões públicas na Casa Espírita, né, em Uberaba, onde Chico trabalhava, e através dos ensinamentos de Emmanuel foi escrito esse livro. Esse tema de hoje, que é Diante das Tentações, ele foi numa reunião pública de 2 de outubro de 1959. E ele está referendado, como sempre, Emmanuel referenda as questões do Livro dos Espíritos, é a questão 893. Eu vou ler para vocês, para que a gente possa começar a entender um pouquinho do que realmente Emmanuel quis transmitir para nós. Então, lá no Livro dos Espíritos, esse tema está nas Leis Morais, no capítulo das Leis Morais, capítulo 12, e o tema é Perfeição Moral. E está dentro do item 1, que é as virtudes e os vícios. E Kardec pergunta aos espíritos, qual a mais meritória de todas as virtudes? E os espíritos respondem, todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas são indícios de progresso no caminho do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segunda intenção. A mais meritória é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada. Então, devemos largar o nosso interesse pessoal, né? E ter o nosso interesse no bem do próximo, né? Então, vamos lembrar da primeira lei, né, de Deus, amar ao próximo como a ti mesmo. E aí vamos começar a acompanhar aqui, Diante das Tentações, no livro, né, que Chico psicografou através de Emmanuel, Religião dos Espíritos. E ele começa assim, tentado a permanência nas trevas, embora de pé sangrando, dirige-te para a luz. E a gente lembra que caminhando, né? Caminhando, nós podemos nos dirigir à luz sempre. Aliás, essa é a nossa jornada, né? Ir para a luz. E ele continua. Enquanto não atravesse o suor e o cansaço da plantação, lavrador algum amelha a colheita. Então, ele nos coloca aqui que a gente está num campo de oportunidades para colher o melhor, os bons frutos.
Até que atinjamos um dia o clima do reino angélico, seremos almas humanas, peregrinos da evolução nas trilhas da eternidade. Então, a condução humana para que a condução humana é transitória. E até sermos seres angelicais, né? Nós precisamos voltar várias vezes e reencarnar. É o que ele fala. Até que atinjamos um dia o clima do reino angélico, seremos almas humanas, peregrinos da evolução nas trilhas da eternidade. Então, temos muito a passar ainda nessa vida transitória, né? Nessa condução humana que é a reencarnação. Aqui e ali ouviremos cânticos de exaltação à virtude e, louvando-a, flararemos por nossa vez, acentuando-lhe os elogios. Então, nós precisamos ir nos fortalecendo, né? Aqui e ali é o nosso dia a dia, o nosso momento do dia a dia. Então, lembrar que nós estamos sempre diante das tentações, né? O que são as tentações? Emmanuel coloca para nós que é tudo aquilo que não vai para o caminho do bem e tudo aquilo que não está referenciado na caridade, a caridade com os seres humanos. E ele continua. Entretanto, manda a sinceridade que nos vejamos por dentro e por dentro de nós. Ruge o passado, gritando injúrias contra as nossas mais belas aspirações. Então ele nos convida a olhar aqui para que a gente olhe para dentro de nós, para perceber o que somos, o que o nosso passado, de repente, nós percebemos, né, que ele urge, que ele aparece, né, e a gente acaba vendo, sentindo que alguns resquícios do nosso passado acabam brotando novamente por aqui, nessa encarnação, né? E ele continua. Toma, porém, o facho que o Cristo te coloca nas mãos e clareia a intimidade da consciência, parlamentando contigo mesmo. Então, nós precisamos sempre lembrar que Cristo significa olhar para a razão. Ele é o nosso grande modelo, o nosso grande exemplo. E quando ele fala o facho que o Cristo te coloca nas mãos, é a luz que todos nós recebemos quando chegamos aqui e que às vezes nós esquecemos, né? Deixamos de lado. E ele continua, né? Ora a ora esclareçamos a nós próprios tanto quanto nos lançamos no ensino aos outros. E aí a gente precisa continuar, né? Nos olhando para dentro de nós e aprendendo também com os outros. Às vezes a gente pode até ensinar, né? Precisamos nos esclarecer a nós mesmos primeiro, para que a gente possa olhar o outro, né? Para que a gente possa... Lançamos o ensino aos outros, para que a gente possa ter esse olhar, né? Junto aos outros. Continuando. Reparando os caídos em plena viciação, inventaria as próprias fraquezas e perceberás que, provavelmente, respirarias agora numa enxerga de lodo, não fosse a migalha do conhecimento que te enriquece. Aí, a gente, olhando o outro, às vezes a gente percebe que o outro não está num caminho bom, né? Nos faz enxergar o que a gente pode fazer de melhor, dentro do nosso ensinamento, dentro do ensinamento do outro. Diante dos que se desvairiam na crítica, observa a facilidade com que te entregas aos julgamentos e refletidos e ponderar que serias igualmente compelido ao braseiro da crueldade.
não fosse algum ligeiro dístico da prudência que consegues mentalizar. Emmanuel sempre com as palavras mais difíceis, né? É lembrar que às vezes nós estamos muito mais na crítica do que no elogio, né? E a crítica é uma grande armadilha, porque a gente acaba julgando o outro naquilo que nós temos, né? E para julgar, a gente tem que ter prudência, muita prudência. Não é aconselhado, né, que a gente faça sempre essa crítica, que a gente sempre critique o outro. Como Emmanuel falou um pouquinho aqui na frente, que a gente olhe para nós mesmos, que a gente consiga ver as nossas más tendências e não as más tendências do outro. E procuramos aprender com o outro aquilo que nós também fazemos, né? Aquilo que nós também não temos muito legal, né? Não é muito bom, na verdade. E aí ele continua. À frente daqueles que se envelheceram na carruagem do ouro ou da influência política, recorda quantas vezes a vaidade te procura, por dia, desculpa, nos recessos do coração, e reconhecerás que também forçarias as portas da fortuna e do poder, caso não fosse um leve fio de responsabilidade que te frena os impulsos. Então, quando nós conseguimos olhar melhor, analisar as nossas tentações, os nossos desejos, nós procuraremos saber da nossa responsabilidade, né? A responsabilidade que tem que nos impelir que a gente haja por impulsos, na verdade, né? E ele continua. Analisando os que sofrem na tela da obsessão, pensa nos reiterados enganos a que te arrojas e compreenderás que ainda hoje choraria nas angústias do manicômio, não fosse a pequenina faixa de serviço no bem a que te afeiçoas. Novamente, é caminhar no bem, sem julgar o outro. Pode ser que a gente já tenha escolhido esse caminho, né? Mas precisamos aprender a voltar. Principalmente naqueles que estão próximos de nós e que nós sabemos que não estão no caminho do bem, né? Então ele fala, analisando os que sofrem na tela da obsessão, pensa nos reiterados enganos a que te arrojas e compreenderá que ainda hoje choraria nas angústias do manicômio, não fosse a pequenina faixa de serviço no bem a que te afeiçoas. Então, o bem vai sempre nos levar ao melhor caminho. Perante os companheiros atolados no crime, anota a agressividade que ainda trazes contigo e concluirás que talvez estivesse na penitenciária, amargando a aflitiva sentença, não fosse o rainúculo de oração que acendes na própria alma. A importância do orar e vigiar. E ele fala que é um rainúculo, é pequenininho, né? Nas palavras, né, que a gente vai no dicionário procurar, se a gente não tivesse esse pequenino momento de oração, né, a gente poderia entrar, né, em desalinho, em ser agressivo, em ter uns temperamentos que não são benéficos, né, não são benéficos para nós e para aqueles que estão ao nosso lado. Sempre essa conexão com Deus através da oração é muito importante, né? Que ele coloca aqui. E as lutas que te marcam a rota assinalam também o campo de serviço em que ainda estagias junto aos desencarnados da nossa esfera de ação. E aqui a gente lembra as lutas que nós passamos no dia a dia, mostra como vivemos, né? E que nessas faixas das tentações,
precisamos superar os nossos vícios. Precisamos sempre nos ater à oração. Continuando. Situemo-nos no lugar dos que erram, e nosso raciocínio descansará no abrigo do entendimento. Então, se nós entendemos o outro, se nós trabalharmos nossos vícios, nós poderemos galgar um melhor caminho. Principalmente quando a gente se situa junto ao outro, entender o outro, né? Na verdade, sem que a gente possa colocar o nosso interesse próprio. Então, fazer ao outro sem que a gente espere algo dele ou algo de outra pessoa, né? Então, fazer o bem sem olhar a quem, né? É aquela capítulo do Evangelho, né? Não deixo que a sua mão esquerda saiba o que a direita faz. Assim que me situei. Nenhum lidador vinculado à terra se encontra integralmente livre das tendências inferiores. Então, a gente... nenhum, quando ele fala lidador, é trabalhador, né? Então, nenhum de nós está livre das tendências inferiores. Algo que nós podemos trazer até de outras vidas. Como ele fala um pouquinho mais para frente, e o nosso Evangelho segundo o Espiritismo também vai mostrar isso. Todos nós, ante a sublimidade do Cristo, somos almas em libertação gradativa, buscando a vitória sobre nós mesmos. Então, nós estamos no estágio de evolução. Como nós já vimos aqui em outros evangelhos, né? Desculpa. Nas nossas encarnações, nós podemos estacionar, mas nunca regredir. E precisamos, sim, evoluir, né? Então, como ele coloca aqui, não estamos livres das nossas tendências inferiores, né? Mas precisamos sempre buscar a libertação gradativa, buscando a vitória sobre nós mesmos. E Emmanuel termina assim esse tema. E se a estrada para semelhante triunfo se chama caridade constante para com os outros, o primeiro passo de cada dia chama-se compaixão. Ele encerra dizendo que todos nós temos a condição de chegar a ser espíritos angelicais, que estão muito abaixo dos espíritos puros, mas que já seria um grande degrau. O que representa a compaixão? A compaixão é o amor, é o pilar aonde nós podemos galgar gradativamente a nossa evolução. E aí, o primeiro passo é compreender, né, o outro. Sempre esse primeiro passo é importante para que a gente possa caminhar na jornada da evolução, esquecendo o nosso interesse pessoal, né? Totalmente pessoal. Eu marquei algo aqui de uma palestra que eu ouvi, que a palestrante referendou o Livro dos Espíritos, a questão 886, que fala da benevolência para todos. E aí ela colocou que a benevolência, a indulgência para as imperfeições e o perdão das ofensas é o caminho, né? E isso está nessa questão 886 do Livro dos Espíritos. Até ela chamou de BIP, na verdade, BIP, né? Benevolência, indulgência e perdão. É o caminho que nos leva à evolução, é o caminho que nos leva a entender um pouco o outro e que a gente começa a trabalhar os nossos vícios. Talvez, né, começar a entender, né, e a ver as nossas vicissitudes, na verdade, né? Então,
Na verdade, nesse tema, eu coloquei aqui que Emmanuel, né, junto com Chico, aborda a importância de a gente reconhecer nossas próprias fraquezas e imperfeições como um passo fundamental para a libertação espiritual e a superação das tentações. Estamos sempre em evolução, como eu coloquei, né? Podemos estacionar, mas nunca regredir. A caridade constante para com o próximo, acompanhada da compaixão, é o caminho para a vitória sobre as provações. Então, assim, a gente consegue trabalhar a justiça divina, né? Porque ela existe e ela tem muita compaixão, que é aquilo que nós vimos como Jesus teve por nós. Ele, nosso grande exemplo, nosso grande modelo, foi quem realmente nos mostrou como a compaixão, como a indulgência, como o perdão nos leva ao melhor caminho, ao caminho do bem, ao caminho da evolução, na verdade, né? Eu gostaria de colocar aqui para vocês, porque é um tema bem abrangente, né? E nós, como os espíritos humanos, estamos sempre sendo instigados às provas, né? E as provas é que nos dá razão da gente continuar, da gente vencer as tentações, né? E somos experimentados todos os dias, na verdade, né? Então eu vou parar por aqui, e aí nós vamos ver no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, né? Nós vamos ver o item 4 e 5. E esse item, né, chama Causas Atuais das Aflições. E ele começa assim: as vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se quisermos, têm duas origens bem diversas, que importa distinguir. Uma tem sua causa na vida presente e a outra fora desta vida. Então, aquilo que nós já vimos, como tudo tem conexão, né? E essa conexão com Deus, como podemos trabalhar os nossos vícios, aquilo que nós trazemos de outros momentos, né? De outras vidas, e que hoje aparece a cada momento para nós. Então, são as tentações, vamos falar hoje da gula, né? Da gente comer aquilo, comer demais, comer aquilo que a gente não pode comer, né? O tratamento com as pessoas que vêm a nós e que a gente acaba não acolhendo, né? De uma certa forma. Essas maledicências, né? De agredir, de falar mal das pessoas, sem entender como elas são. Então, tudo isso, né, a gente vai sendo tentado e a gente traz muitas coisas de outras vidas. E muitas são causas dessa vida presente mesmo, né? Como Kardec coloca aqui no Evangelho. E aí ele continua assim: quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Né? Sentimentos terrenos, né? Sentimentos que o homem tem e que não são benéficos, né? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por mau comportamento ou por não terem limitado seus desejos. Novamente, as tendências aos vícios, né? E eu acrescentei aqui: o homem é assim, num grande número de casos, o autor de seus próprios infortúnios, né? Acusar a sorte, a providência, a falta de oportunidade, sua má estrela, enquanto, na verdade, sua má estrela é a sua própria incúria, é a sua própria vida, né? Aquilo que ele faz. O homem os evitará quando trabalhar para o seu adiantamento moral e intelectual,
novamente a moral aí, né? De suma importância. E no item 5, no item 5, desculpa, né? A gente vê que o Evangelho acentua assim: a lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado pode então dizer que sofreu a consequência do que praticou, mas a lei não alcança, nem pode alcançar a todas as faltas. Mas Deus vê o progresso de todas as criaturas. O homem é sempre punido naquilo em que pecou. Os sofrimentos consequentes são, então, uma advertência de que ele andou mal. Certo? Por aí, né? E às vezes muitas pessoas falam, né? Perdi a minha vida, perdi o meu dia. Mas, como para o trabalhador, o sol nasce no dia seguinte e começa uma nova jornada em que pode recuperar o tempo perdido. Para ele também brilhará o sol de uma vida nova, após a noite do túmulo, e na qual poderá aproveitar a experiência do passado e pôr em execução suas boas resoluções para o futuro. Então, causas, né? Tema. Causas atuais das aflições são exatamente aquilo que nós plantamos, né? Aquilo que nós colocamos no nosso dia a dia. As nossas más tendências, os nossos vícios, não só daquilo que trazemos, mas também daquilo que construímos aqui, naquilo, da maneira que nós vivemos, né? E aí eu peguei uma fala de Chico, né? Para a gente poder encerrar essa colocação dos vícios, das vicissitudes, né? Das más tendências. E ele coloca assim: a luz sempre retorna, a dor passa e a estrada se refaz. Cada desafio fortalece o espírito e ilumina o caminho. Acredite no amor, na bondade e na presença divina. Amanhã o sol voltará a brilhar. Então é entender, né, que nós sempre teremos um amanhã. Não só nessa vida, mas principalmente na outra. E que precisamos trabalhar muito as nossas más tendências, sejam elas de que segmento for, né? Porque trabalhando essas má tendências, poderemos chegar a uma situação melhor. Ok? Então, nesse momento, espero que eu tenha sido o mais claro possível, né? Nesse momento do Evangelho de hoje, aonde nós vibramos, pedimos àqueles que colocaram suas águas para fluidificar, que possam pensar para que ela possa servir para si ou para alguém, e que durante as nossas vibrações possam sentir que essa luz, que uma luz estará fluidificando essas águas. Então, nesse nosso momento de prece, de vibrações, nós estamos com o nosso coração repleto de gratidão e vamos vibrar amorosamente por todos aqueles a quem muito amamos e por aqueles que necessitam mais do que nós. Vibramos por nossos entes queridos, nossos familiares, que eles sejam envolvidos com o teu amor, Senhor. Que cada um possa receber as energias necessárias ao refazimento físico, mental e espiritual. E que receba através de tuas mãos luminosas o bálsamo que cura e o lenitivo que acalma e a paz que tranquiliza. Vamos vibrar pedindo por todos encarnados e desencarnados, aqueles que neste momento, neste dia, passaram para a vida eterna e aqueles que estão chegando para um novo convívio, para um novo caminhar.
que possam, pelas dores da alma, aqueles que passam, né, pelas dores da alma, pelas dores da separação, pelas dores do corpo físico, recebam o lenitivo de que tanto necessitam. Vibramos por todos aqueles que sofrem com solidão, depressão, ausência de seus afetos, para que possam sentir neste momento as energias reconfortantes e encorajadoras. Vibramos também pelos jovens, pelas crianças, pelos idosos, que sejam sempre protegidos. Vibramos, Mestre Jesus, por todas as criaturas que, cheias de amor e boa vontade, querem um alívio, um lenitivo, um conforto, uma consolação. Vibramos para que a gente possa praticar o bem, trabalhar em favor do próximo, que eles consigam realizar todo o bem que desejam fazer. Vibramos pela fluidificação das águas que foram colocadas aqui durante o nosso Evangelho, que possam trazer a cura, o conforto, dentro das necessidades de cada um que esteja necessitando. Vamos vibrar por nosso lar, por nossa casa Nova Era, para que a gente possa imaginar sempre uma luz que ilumina desde o nosso teto, desde a entrada da nossa casa, até todos os cômodos, todos os ambientes, para que aconteça sempre uma luz, a luz através da espiritualidade que nos acolhe e nos guia nesta encarnação. Vamos pedir licença para vibrar por nós mesmos, para que possamos continuar e agalgar sempre o caminho do bem, que possamos ter o Evangelho de Jesus sempre próximo de nós, não só na leitura, mas muito na prática. Que assim seja. E agradecendo a toda a espiritualidade presente aqui, agradecer a todos que estão presentes neste Evangelho, esta grande oportunidade de falarmos, de conversarmos, de agregarmos valores desses livros tão benéficos à nossa vida. Livro dos Espíritos, Evangelho dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, todos que nos trazem um grande lenitivo do que possa ser, do que possa melhorar na nossa vida. Agradecemos a Ti, Senhor, a Tua presença em cada um de nós, no nosso dia a dia, que possamos estar sempre trabalhando os nossos vícios, que possamos galgar melhores caminhos e enxergar um pouco das nossas vicissitudes. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada, gente. Neuzinha, Sônia, Josete, Ana Maria, quem eu vi aqui, né? Karina, que acho que é Lucinda, né? Ou a Karina também. Obrigada por vocês estarem presentes, ok? Forte beijo no coração de todos vocês, que possamos ter uma semana próspera e voltamos aí na próxima quarta-feira. Beijos.